A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estamos antecipando a escola bíblica, que seria amanhã, né? Devido à ceia, a nossa escola foi antecipada para hoje. A nossa lição número 10, que diz: provai se os espíritos são de Deus. Nós vamos iniciar, né, com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, os que estão nos acompanhando, Jesus, nessa live, e também aqueles que vão, Senhor, posteriormente, Jesus, assistir esse estudo, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente as vidas que nos assistem, que nos ouvem, e que o Senhor venha trabalhar poderosamente em cada vida, entrando com providência na necessidade de cada um, Senhor. Continue nos ajudando, nos abençoando, Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, aonde essa palavra alcançar, Senhor, haja, Senhor, mudança, transformação. Que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O nosso texto áureo diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a verdade prática diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias 6, verso 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim: E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. A nossa introdução, ela diz assim: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Nós sabemos pela palavra de Deus que sempre existiram falsos profetas. E se existem falsos profetas, né? É porque também existe a profecia verdadeira. Existe a profecia que vem de Deus e existe a profecia que vem dos falsos profetas, que ela pode ter várias linhas, né? Pode a pessoa estar sendo usado por Satanás para poder trazer aquela falsa profecia. Também pode ser que o profeta esteja usando de emoções, né? E fale aquilo que está no seu próprio coração.
Então, a profecia ela pode ter a origem humana, pode vir de Deus, pode ser humana e pode vir do inimigo. E nós vamos ver aqui no nosso tópico 1, cuidado com os falsos profetas. O subtópico 1 diz assim: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então, aqui nós temos o povo de Samaria, que não se entendia com o povo judeu, e esse povo, eles viam que o povo judeu dava muita importância, né? Eles observavam as profecias. E esse povo aqui, eles estavam se esforçando para impedir a construção do templo, para impedir a construção dos muros. E aqui eles começam a fazer falsas profecias para que Neemias tivesse medo, se atemorizasse e deixasse a obra, parasse essa obra. E nós vemos na lição, aonde Sanbalat e Tobias, eles corrompem, né, profetas, e nós vamos achar aqui na lição uma das profetas Noadias, aonde se corrompem, aonde Tobias e Sanbalat compram esses profetas para profetizar contra Neemias. E essa profeta, ela vem e diz para Neemias que era para ele entrar no templo, para que ele não fosse morto. E ali Neemias, analisando a profecia, primeiro ele não podia entrar no templo porque ele não era sacerdote. Se ele entrasse no templo, ele estaria cometendo um pecado e morreria por ele não ser sacerdote. Então ele não poderia entrar no templo. E outra coisa, que ele sabia que Deus tinha colocado ele na frente dessa obra e Deus estava sustentando ele, estava dando a direção para ele nessa obra. Então, de maneira nenhuma, ele fugiria dos inimigos. E ali ele percebeu que a profecia não vinha do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos manda avaliar, né, as profecias, para ver se essa profecia ela vem de Deus. A primeira coisa, para nós vermos se a profecia vem de Deus, ela precisa estar de acordo com a Bíblia. Se está fora do contexto bíblico, não pode vir de Deus. Já começa por aí. Se está contradizendo a Bíblia, se está contradizendo a palavra de Deus, então não está vindo de Deus. E analisar as profecias através da própria vida daquele que está profetizando, porque o que profetiza, ele tem que viver a profecia, viver, né, de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que pregar e viver aquilo que ele prega. A pessoa prega uma coisa e vive de outra forma, então, quando ela vir com uma profecia, a gente já vai ficar meio desconfiado com aquilo que a pessoa está falando. E a maior profecia é a palavra de Deus. Então, nós temos que ver se a profecia está de acordo com a palavra de Deus. Aqui, Neemias, por ele ser um judeu e saber que para entrar no templo tinha que ser sacerdote, então já estava contra a palavra de Deus. Tinha que ser sacerdote para poder entrar no templo. E aí o profeta vai e manda ele entrar no templo, então alguma coisa aí está errada. E outra, o Deus que falou com Neemias e colocou Neemias na frente daquela obra, não mandou ele parar a obra, mandou ele continuar fazendo a obra. E aí vem um profeta e fala para ele que ele tem que fugir para não morrer. Então, nesse caso aí, Neemias avaliou essa profecia e percebeu que o inimigo, Tobias e Sanbalat, tinha persuadido, tinha corrompido essa profeta aqui, Noadias,
para que viesse falar contra ele. Nós temos também na palavra de Deus, né, é muito conhecido dos irmãos, quando Balaão ele foi comprado para profetizar contra o povo judeu. E nós conhecemos bem, porque nessa passagem mostra que Balaão tentava amaldiçoar o povo, mas quando ele abria a boca, ele falava abençoando o povo. E a palavra de Deus diz que ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus já abençoou. E nesse episódio nós vamos encontrar também quando Balaão está querendo ir para amaldiçoar o povo, e o anjo é visto pela jumenta, e Balaão ali bate na jumenta para fazer a jumenta andar. A jumenta parou porque estava vendo o anjo de Deus, e Balaão querendo passar. E ali a própria jumenta falou, né? Então é bem conhecido da igreja, porque a jumenta, nesse episódio, a jumenta fala, né? O homem que estava em cima da jumenta não estava enxergando, mas a jumenta estava enxergando. A jumenta estava enxergando mais do que o homem. E ali a jumenta falou. E caiu por terra essa profecia que Balaão queria dar para o povo judeu. Então, não se pode acreditar em todo tipo de profecia, mas de outra forma também, nós não podemos dizer que as profecias não existem. A maior profecia é a palavra de Deus, e nós vemos na palavra de Deus também vários profetas, né? Jeremias, Isaías, profetas que foram usados por Deus e que verdadeiramente serviam a Deus. Então nós não podemos, né, nem ir para um excesso que não existe profecia, e nem no excesso que toda profecia vem de Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras para saber se a profecia vem ou não de Deus, avaliar, né, se aquilo que está sendo dito vindo de Deus. Nós vemos que sempre existiram falsos profetas. Nós vemos também na história do rei Acabe, aonde o rei Acabe tinha aquele monte de profeta que profetizava ao seu favor, sendo que Acabe estava contramão da palavra de Deus. Acabe estava na idolatria, dominado pela sua mulher Jezabel, na idolatria, e sempre tinha aqueles profetas que ficavam ali profetizando em favor. E nós vamos encontrar nas passagens bíblicas aonde, quando fala no nome de Miqueias, ele fala assim: esse sempre profetiza contra mim. Por quê? Porque Miqueias não era comprado. Então Miqueias, quando ele profetizava vindo de Deus. Então Acabe não gostava das profecias de Miqueias, porque Miqueias, quando falava, realmente era Deus falando. Ele queria os profetas que ficavam ali massageando o ego dele, falando que era só vitória, mesmo ele estando na vida errada. O subtópico 2 diz: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Como nós já falamos, já citamos aqui, que foi fácil ele perceber, porque ele analisou as Escrituras, onde ele nem podia entrar no templo, porque ele não era sacerdote, e que jamais Deus ia mandar ele fugir, sendo que o próprio Deus é que colocou ele na frente dessa obra. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, um fervoroso homem de Deus procedente de Judá profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti, e dê um sinal de que aquela palavra era do Senhor, e eis que o altar se fenderá, e a cinza se derramará. Nós vamos achar essa passagem em 1 Reis 13. Na época, o rei era Jeroboão,
Jeroboão era um rei idólatra, mandou colocar altares, né? Ele mandou levantar dois altares, um altar em Betel, o outro altar em Dan, aonde ele fez 2 bezerros de ouro, e esses bezerros de ouro eram adorados, porque ele tomou a frente da casa de Israel, dizendo que ele, né, seria o rei que ia se perpetuar no trono. E ali o Senhor manda esse profeta, o qual vem e profetiza ali dentro do templo. E Jeroboão fica bravo com esse profeta e levanta a mão, mandando prender esse profeta. E a hora que ele levanta a mão e manda prender o profeta, a Bíblia fala que o braço dele endureceu e ele não conseguia trazer a sua mão de volta. O qual, para que a sua mão voltasse ao normal, ele precisou que esse profeta orasse por ele, para que a mão viesse voltar ao normal. Então, aí sim nós vemos que o profeta veio em nome de Deus, ele profetizou, e aquele que se levantou contra ele naquele momento, teve a sua mão endureceu, ele não conseguiu trazer mais a sua mão de volta e precisou que o profeta orasse para que a mão dele voltasse ao normal. Mas a Bíblia também fala que esse profeta, após ele ter profetizado e ter orado pelo rei Jeroboão, a Bíblia nos diz que Deus mandou ele lá fazer esse trabalho e disse para ele que não era para ele comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. E ali alguém ouviu e viu tudo o que aconteceu e foi lá e falou para o profeta velho o que tinha acontecido. E ali esse profeta velho, ele vem até esse moço que já estava indo embora e falou para ele: não, vem e come pão na minha casa. E ali esse jovem fala: não, Deus falou comigo que não era para eu beber água, nem comer pão e nem voltar pelo mesmo caminho. E ali esse profeta velho diz assim: mas um anjo disse que era para você vir comer pão na minha casa. E a palavra de Deus fala para nós que esse jovem, ele não examinou essa profecia, porque o Deus que tinha falado com ele, falou para que ele não comesse pão, não bebesse água e nem voltasse pelo mesmo caminho. E esse Deus que tinha dado essa ordem para ele, não deu uma nova ordem para ele, tinha mantido a mesma ordem. E quando vem esse profeta velho e faz o convite, esse jovem, ele não examinou, ele acreditou naquilo que esse profeta velho fala com ele. A Bíblia não cita o nome desse profeta, só fala que é um profeta velho, e o que nos dá a entender aqui que esse profeta velho seria um profeta que, pela idade que já devia ter, provavelmente era alguém que tinha experiência, né, que era astuto, tinha experiência, e ali ele ludibriou esse jovem que não usou o discernimento na hora para poder ver o que Deus tinha falado com ele. Ele não foi em momento nenhum orar para falar com Deus, ou então dizer não, falou: não, o Deus que falou comigo não voltou a falar novamente para dar uma nova ordem, então eu vou manter a ordem que Deus me deu, a primeira ordem, que é ir embora sem comer. E ali ele acredita nesse homem, vai e come pão na casa desse homem, bebe, e logo que ele termina de comer o pão, a palavra de Deus fala que Deus usa esse profeta e fala que por ele ter desobedecido, ele não voltaria para casa. E esse jovem, no caminho para sua casa, um leão o matou. E o profeta velho, sabendo que o leão tinha matado esse jovem,
foi lá no caminho, recolheu o corpo, sepultou, e a passagem bíblica nos mostra que ele estava chorando, né? Certamente de fingimento, né? Porque ele tinha armado toda essa situação, tinha se deixado usar pelo adversário para acabar com a vida desse jovem, e esse jovem, que a Bíblia não fala o nome dele, só fala, né, que ele era um profeta, que foi enviado por Deus, e esse profeta perde a vida porque não discerniu a profecia. Quando o profeta velho fala que um anjo falou com ele e deu essa ordem, e ele não parou para pensar. Quem deu a ordem para ele diretamente foi Deus, e ali ele vai ouvir um outro dizendo que foi o anjo que falou. Então já era para ele ter desconfiado, né? Mas as escrituras nos mostram que ele pagou com a vida por não ter examinado a profecia. O subtópico B nos diz: nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais em suas profecias combatiam a palavra de Deus, havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Então, nos dias de Jeremias também havia os falsos profetas que profetizavam, e Jeremias sofreu muito porque ele profetizava em nome de Deus, e muitas vezes, né, foi preso por falar a verdade. Cativo por falar a verdade, pagou o preço, mas sempre falou a verdade. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe, que é o subtópico 2.1c. Diz que Josafá, visitando Acabe, percebeu que tinha muitos profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Que a palavra de Deus nos mostra que Acabe era rebelde. Acabe era rebelde, era idólatra, andava na contramão do que Deus queria. E ali muitos profetas falando em favor de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaias. Os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas, há uma voz que predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Olha aqui, eles vão buscar Micaías e já falam para Micaías: nós vamos te levar, mas é para você profetizar coisas boas para Acabe. Acabe tem uns profetas lá que falam coisas boas e só você que fica profetizando coisa ruim. E nós vamos te levar lá porque Josafá está pedindo, mas nós queremos que você profetize bem para Acabe. E aí então Micaias disse: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaias profetizou, assim aconteceu, e Acabe morreu na batalha. Então aqui nós vemos uma passagem que está em 1 Reis 22:5, aonde Acabe, rebelde, andando na contramão de Deus, ele tinha muitos profetas que profetizavam a favor dele e que profetizaram várias vezes que ele ia para essa batalha e que ia sair vitorioso. E Acabe não gostava de Micaias porque Micaias falava contra aquilo que ele queria ouvir, mas o que Micaias estava falando vinha da parte de Deus, e como Micaias profetizou, aconteceu. Acabe foi para a batalha e morreu nessa batalha, como já tinha predito Micaias, né? Então, se a profecia ela é de Deus, ela se cumpre.
não tem como a profecia ser de Deus e não se cumprir, né? Agora, se é da vontade humana e se é da parte do maligno, aí não tem como se cumprir. Continuando aqui, a parte D, tópico 2, subtópico 1D. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e os seus ensinos heréticos. O povo queria andar no pecado, queria andar ao seu bel prazer, fazer o que bem queriam. Então, quando vem um falso profeta e fala de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa recebe e diz que é Deus que está falando. Mas, na realidade, as pessoas estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Nos tempos de hoje não é diferente, nós vemos lugares onde se fala o que as pessoas querem ouvir, né? Não se prega mais contra o pecado, não se prega mais contra as coisas erradas, não se prega mais contra fornicação, não se prega mais contra coisas que são aberrações diante do Senhor, mas se prega aquilo que o povo quer ouvir, né? Aquela pregação que o Senhor te dá, Deus é amor, Deus te dá, é só Deus dando alguma coisa, mas não fala a verdade bíblica, não prega aquela verdade genuína, aonde nós devemos nos santificar a cada dia para irmos morar no céu. Então, essa verdade bíblica em muitos lugares não se fala mais, aonde nós precisamos nos santificar a cada dia para irmos morar no céu com Jesus. O subtópico 2, no subtópico 2 diz: no Novo Testamento, parte A, Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros da igreja, prostituindo-os. Então, nós vamos encontrar em Apocalipse 2:20, Jesus advertindo a igreja, né, que tolera o espírito de Jezabel, que tolera a prostituição, que tolera a idolatria, que tolera coisas horrendas aos olhos de Deus, muitas vezes idolatrando seres humanos, né? Idolatrando pregadores, idolatrando pastores, idolatrando cantores. Então, a idolatria não é só a gente colocar um ídolo na parede, fazer alguma coisa de gesso e colocar lá na parede. Então, aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, ela se torna uma idolatria, independente do que seja. Então, muitos hoje estão idolatrando pessoas no meio chamado segmento gospel, estão idolatrando pessoas, dizendo que estão idolatrando a Jesus. A parte B diz: a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. A Bíblia nos adverte que nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, aonde nós precisamos examinar as escrituras, como Jesus diz: o meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Nós estamos vivendo uma época aonde existe o analfabetismo bíblico, aonde nós como igreja muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de participar da escola bíblica, de participar do culto de doutrina.
Então, qualquer vento de doutrina que vem sobre nós, a gente acaba acreditando e achando que aquilo vem de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós pecamos porque falta conhecimento. Desde que nós conheçamos as Escrituras, vai ficar mais difícil alguém nos enganar com uma falsa profecia, porque nós estamos arraigados na palavra, estamos prestando atenção nos acontecimentos e fica difícil alguém trazer uma falsa profecia para alguém que conhece a palavra de Deus, que está ligado no Senhor. Agora, se nós não conhecemos as Escrituras, como que nós vamos julgar o profeta? Se nós não sabemos nem o que está escrito na Bíblia, se não conhecemos a palavra de Deus, como nós vamos julgar as profecias? Primeiro eu tenho que saber se está escrito na palavra de Deus. No subtópico 3, diz assim, no tópico 3 diz assim: devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo. Nesse sentido, Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, né, que está em 1 Coríntios 14, 1. Então, nós devemos julgar a profecia, nós sabemos que existem as falsas profecias, mas nós não devemos desacreditar das profecias. Nós temos na Bíblia profetas que falaram a verdade, que pagaram o preço por falar a verdade. Nos nossos dias não é diferente. Muitos profetas de Deus estão pagando o preço por falar a verdade. Nós sabemos que existe a igreja perseguida, onde os nossos irmãos que fazem o trabalho missionário pelo mundo afora, muitos têm perdido a sua vida por falar a verdade, por falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é o único Senhor e que nós precisamos de Jesus para ir morar no céu. Muitos estão perdendo a sua vida porque estão falando contra líderes que estão massacrando seu povo na idolatria, que não permite que o evangelho alcance as pessoas, que dominam os habitantes do seu país com as suas doutrinas, né? Muitas vezes doutrinas de homens, doutrinas de demônios e por aí vai. E muitos irmãos têm perdido a vida, né, por falar a verdade. Lá no Antigo Testamento, muitos perderam a vida por falar a verdade. Muitos sofreram, né? Nós vemos o apóstolo Paulo que sofreu por falar a verdade, foi açoitado, foi preso por falar a verdade. E nós não devemos temer falar a verdade, ainda que nos custe algo, porque o evangelho de Jesus, desde que ele está sendo pregado, sempre nós vamos encontrar opositores na obra, sempre vai haver pessoas que querem parar a obra, e hoje nós vemos que nós estamos num tempo onde o inimigo, ele diz, né, se eu não posso vencer ele, eu me junto a ele. Então, a pessoa, quando ela está querendo derrubar a obra, normalmente ele quer andar lado a lado conosco. Eles querem derrubar a obra andando lado a lado conosco, não é derrubar do lado de fora, é aquele inimigo que anda do nosso lado e muitas vezes, né, nós não conseguimos perceber fácil que ele não está no mesmo plano, no mesmo amor, no mesmo objetivo, está andando do meu lado, mas não está com o mesmo pensamento que eu, está andando do lado daquele que faz a obra, mas o pensamento e o objetivo não é o mesmo, então fica tentando atrapalhar a obra de Deus. O subtópico 2 diz: o despertamento renova os dons.
Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta, que está em 1 Tessalônicas 5,19. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta do exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Paulo, ele exortando a igreja para que tudo fosse com ordem, tudo fosse com decência e sempre examinar as profecias para ver se essa profecia vem de Deus. Nós vamos encontrar uma certa feita onde o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala para Jesus, para Jesus não ir para a cruz. E Jesus, ele diz ali para Pedro, para trás de mim, Satanás. Ali não quer dizer que Pedro estava endemoniado, mas naquele momento o que Pedro fala, tem uma conotação maligna, porque quem não queria que Jesus fosse para a cruz? Satanás não queria, porque Jesus indo para a cruz o derrotaria. E ali ele usa a boca de Pedro para falar, para Jesus não ir para a cruz. E Jesus repreende Pedro nesse momento. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos julgar as profecias e nenhum de nós estamos isentos, de falar alguma coisa que muitas vezes vem das nossas emoções. E nós vamos ver aqui adiante que no tópico 5 diz: por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Primeira coisa, a palavra de Deus nos manda julgar as profecias. 2, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Então, quem profetiza são seres humanos, sujeitos a falhas, que podem interpretar de uma forma errônea aquilo que Deus está tentando falar. Não entendeu o sentido ali do que Deus mostrou e às vezes por emocionalismo, e acaba falando por conhecer, às vezes a vida daquela pessoa que está recebendo aquela profecia, conhece a vida daquela pessoa, os fatos que passam na vida dela, e muitas vezes o emocionalismo toma conta, da pessoa e ela quer passar alguma coisa para aquela pessoa, aonde deixa o emocionalismo tomar conta e acaba passando alguma coisa que é humana e não de Deus. Então nós devemos julgar, porque a Bíblia nos manda, porque os que profetizam são sujeitos a falha, porque muitas vezes o que está profetizando tem conhecimento da vida daquela pessoa e acaba profetizando de uma forma indevida. No tópico 5 diz como devemos julgar as profecias. Primeira coisa, examinando as Escrituras. Não tem como examinar profecia sem conhecer a Bíblia Sagrada, sem conhecer as Escrituras. Então, a primeira coisa, tem que estar dentro da palavra de Deus. Não tem como Deus falar algo, mandar alguém falar algo que está contra a palavra. Então, se está contra a palavra de Deus, não vem de Deus. No subtópico 2 diz, através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Então, nós devemos pedir a Deus, orar ao Senhor,
para que o Senhor nos dê o discernimento de espírito para não sermos enganados por espíritos malignos. E principalmente quando alguém é líder, ele tem que estar mais ainda afiado em discernir os dons, em discernir os espíritos, para saber se aquilo que está sendo falado vem ou não de Deus. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra, e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito da mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente é uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu pastor, a noiva conhece a voz do seu amado. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, orar, buscar de Deus a revelação daquelas profecias, saber se aquilo vem do Senhor para não sermos enganados, né? Muitas pessoas, muitas vezes, pessoas que já se afastaram da casa de Deus por ouvir alguma coisa que não veio de Deus e que a pessoa acaba desanimando na fé. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Nós temos que conhecer, né? Buscar conhecer cada dia mais, conhecer as Escrituras. O subtópico 3 diz: a profecia se conhece pelo seu sabor. Nós vemos aqui que quando Jefité ele foi para a batalha, ele vai aqui para a batalha contra Juízes 12, 6. Ele vai para a batalha aqui, ele começa, ele põe o seu povo aqui na batalha e vai aqui contra os efraimitas. E aqui esse povo efraimitas, que Jefité vai para a batalha contra eles, esses efraimitas chega um momento que eles, para escapar da morte ali, de ser morto por Jefité, os soldados ali de Jefité, eles chegando aos soldados, os soldados perguntavam: você é efraimitas? Ele dizia não. E ali aquele soldado dizia: então fala Shibolete. E ali eles não conseguiam falar a palavra Shibolete, falava Sibolete. Para os irmãos entender, é como se aqui é um sotaque, aonde, por exemplo, se eu falo inglês, por exemplo, se eu falo inglês, eu sou brasileira, falo inglês, e eu vou lá para os Estados Unidos, mas o meu inglês nunca vai ser igual à pessoa que nasceu e se criou nos Estados Unidos. Quando eu falar, apesar de eu falar o inglês, né? Eu não falo inglês, mas tudo bem, né? Só falo português mesmo. Mas uma pessoa que fala inglês, ele vai lá para os Estados Unidos, mas ele é brasileiro e vai lá. Ele estudou a língua inglesa, ele vai lá. Ele vai ser compreendido pelas pessoas porque ele fala o inglês. Mas ele não fala o inglês dos Estados Unidos, de quem nasceu e se criou nos Estados Unidos. Então, vai dar para você perceber que ele é uma pessoa que não nasceu e nem se criou lá e que não estudou lá. É diferente por conta do sotaque. Então, aqui é um sotaque que existia lá e que os efraimitas, né, não tinham esse sotaque. Então, quando eles iam pronunciar essa palavra Shibolete, eles falavam Sibolete. Então, só por eles falarem Sibolete, Jefité e os seus soldados sabiam que aquele povo era de Efraim, eram os efraimitas. Então, eles eram mortos quando eles falavam a palavra Sibolete, eles eram mortos. Então, isso acabou morrendo 42 mil pessoas, né, nessa situação aqui, aonde perguntava-se para eles: você é efraimitas?
Não, não sou. Então fala Shibolete. Aí ele falava Cibolete, não. Então você é efraimita, então vai morrer. E morria. E aqui é um sotaque, né? Nós vivemos aqui no Brasil, nós sabemos que cada estado tem um sotaque diferente e se conhece as pessoas pelo sotaque, né? Já dá para ver se você a forma de falar, apesar de ser o mesmo português, as pessoas falam de forma diferente, aí você conhece o que é nordestino, do que é paulista, o que é mineiro, dá para pegar bem, né? Por conta do sotaque da pessoa, a fala da pessoa, né? Aqui na nossa conclusão diz: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada e de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias e estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas que nos dá. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus, né? Então, para nós finalizarmos aqui, nós vemos que sempre existiram as falsas profecias, porque Satanás ele é imitador desde o princípio, ele não criou nada, mas ele é imitador e ele imita tudo aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor faz ele imita. Então o Senhor tem os seus profetas, Satanás usa, né, do ego de pessoas que não querem ter uma vida cristã correta diante de Deus, e ele usa essas pessoas para fazerem falsas profecias para parar a obra de Deus. Qual é o objetivo da falsa profecia? Parar a obra de Deus. Muitos têm parado porque têm dado ouvido a falsos profetas. E por ser uma falsa profecia, essa profecia não se cumpre. E essa pessoa se entristece achando que Deus, né, é culpado daquela falsa profecia. Então sempre existirão os falsos profetas. Nós precisamos examinar as profecias para saber se ela vem de Deus, e para examinar precisamos conhecer as Escrituras. Não tem como examinar profecias sem conhecer as Escrituras. E sabemos também que sempre existiram, sempre vão existir, né, pessoas que estão contra a obra de Deus, que querem parar a todo custo e que usam da própria palavra de Deus, tentam usar, né, da própria palavra de Deus para que isso seja parado, essa obra. Nós precisamos buscar no Senhor. A palavra de Deus nos manda vigiar e orar. Nós precisamos vigiar, orar, conhecer as Escrituras para não sermos enganados por ventos de doutrina. E para isso precisamos aprender a palavra de Deus, né? E já finalizando, né, em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, vós cuidar ter nelas o melhor da vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, Jesus, ele diz que as profecias testificam dele mesmo. Então, se a profecia, ela diz que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, está conforme a palavra de Deus. Se nega que Jesus veio, viveu como homem, morreu e ressuscitou, não vem de Deus. Então nós precisamos sempre ter em mente que a profecia verdadeira, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não tem como ela ser verdadeira e estar contra a palavra, né? E se Jesus não voltar, na semana que vem nós vamos ter a lição 11, que vai falar Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, né?
Então, vamos encerrando aqui. Que o Espírito Santo de Deus continue falando, né, aos corações dos irmãos e que nos dê, né, discernimento da palavra de Deus para que não sejamos enganados. Não sejamos enganados, né? Nós vamos encontrar aqui em Jeremias 23, 26, que diz assim: até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração, né? Então, Jesus aqui exortando que até quando, né, irá ter pessoas que falam o que está no seu próprio coração. Aquilo que o homem tem no coração, ele põe para fora dizendo que aquilo é uma profecia. E usam de adivinhações, né? Usam de adivinhações, e que o Senhor continue falando, a igreja continue, né, nos ajudando e nos dando discernimento para não cairmos, né, em falsas profecias. Vamos orar para o término. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra. Jesus, nós cremos que aonde essa palavra chegar, Jesus, irá acontecer transformações de vidas. Jesus, pessoas, meu Deus, vão prestar mais atenção na Tua palavra, vão prestar mais atenção naquilo que estão ouvindo, aonde estão se alimentando, para ver se verdadeiramente o alimento que eles estão comendo é um alimento que traz salvação, que traz libertação e que traz transformação e mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, te agradecemos por esses minutos aonde nós aprendemos a Tua palavra. Continue nos ajudando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém.